Olá, eu sou o Zé Antônio Algodual, faço parte do grupo de curadoria do INET 2020 e hoje nós vamos bater um papo com o Rafael Veríssimo, que é diretor do documentário Garoto Vivo Sonhando, que está na mostra competitiva esse ano. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Zé Antônio? E você? Bem-vindo, tudo ótimo, né? Queria falar um pouquinho sobre o seu documentário. A primeira pergunta é óbvia, mas eu queria saber a história. Como surgiu a ideia de fazer um documentário sobre o Garoto, que é um dos músicos mais importantes da nossa música e também um dos mais desconhecidos pelo grande público, né? Sim, surgiu de uma conversa minha com o músico, o pianista Henrique Gomide e o jornalista Lucas Nobile. A gente tinha ido para tentar ver um show do Elomar, era janeiro de 2014, lá na Praça da Sé, e não conseguimos. Hum, E aí a gente estava voltando, meio frustrado no ônibus, eu e o Henrique, e a gente ia encontrar o Lucas na sequência. E papo vai, papo vem. E o Henrique estava fazendo uma pesquisa sobre o garoto no mestrado que ele fez na Holanda. E ele tinha falado, né? Falado justamente que ele tinha alterado o tema da pesquisa dele, que o garoto era incrível. E eu já estava fermentando uma ideia de fazer uma primeira incursão como diretor. E na hora eu perguntei, e aí, Henrique, mas tem documentário do garoto, assim, né? Porque eu conhecia, eu toco um violãozinho aqui bem de leve, já conhecia o garoto por conta desse disco aqui, do Rabelo com o Radamés Inhatali, entre outras coisas. E perguntei para o Henrique, mas você está pesquisando, você viu algum documentário sobre o garoto? Ele, não. Bora fazer? Bora. E aí a gente encontrou o Lucas na sequência, a gente estava indo encontrar com ele, falamos da ideia, a gente ligou no mesmo dia para o Lucas, ligou no mesmo dia para o Zé Menezes, que é um personagem bem central do filme, que foi amigo do garoto, companheiro, conviveu com ele. E menos de uma semana depois a gente já estava fazendo a primeira entrevista ali no ímpeto. legal. Teve uma história divertida com o Zé Menezes, parece que vocês não acreditaram que era ele mesmo. Aconteceu isso da voz do Bial, tem uma história assim, não teve? Ah, o Lucas ligou para ele, e aí o Zé Menezes atendeu e aí falou que ele estava querendo entender se era com o Zé Menezes que ele estava falando mesmo. Ele nunca tinha ligado para o Zé Menezes, apesar de ter o contato. Daí ele fez uma brincadeira lá, falando que ele tinha 29 anos. E o Lucas na hora falou 29 anos. E aí ele com aquela voz já de um senhor de idade assim, mas não, eu tô com 29 anos. E aí ele, não, é 29 ao contrário, eu tô com 92. E ele também é um músico que tem uma história incrível, né? Ele tocou com Carmen Miranda, foi músico da Globo, fez umas coisas incríveis. Tem história, inclusive, conta a lenda que ele tocou para o Padre Cícero, inclusive, né? Exatamente. O Zé Menezes é um filme à parte, é um personagem incrível também dessa geração ali da Rádio Nacional, de músicos extraordinários, e que entrou, né, passou da fez a transição da era do rádio para a era da TV e foi incorporado na Globo, fez o tema dos Trapalhões, que é um dos Sim. temas mais conhecidos dele. E uma figura, né? Foi uma tarde incrível que a gente passou com ele lá conversando, ali na região de Teresópolis. Não lembro a cidade exatamente, mas é perto de Teresópolis. E, e é isso, é um músico que valeria um filme só sobre ele. E, Rafael, você falou agora há pouco que você queria ter uma primeira experiência na direção. É o primeiro que você dirige esse filme? É o primeiro filme que eu dirijo. Fiz algumas direções de filmagens, de música, assim, mas longa-metragem, documental, assim, é o primeiro trabalho. Porque foi um desafio, né? Eu queria saber um pouquinho das dificuldades que vocês enfrentaram ali, porque teve uma pesquisa que me impressionou muito, né? Que vocês fizeram para chegar na narrativa. É, a primeira dificuldade, eu acho que a dificuldade primordial desse filme era a questão de linguagem, né? Sim, Porque a gente está falando de um filme sobre alguém sobre quem você praticamente não tem imagem em movimento. exato. Muita coisa de rádio vocês usaram, né? E então teve um primeiro momento que a gente filmou os depoimentos, que nos serviam já como depoimentos valendo, mas também como uma pesquisa em andamento enquanto a gente ia filmando. Então esse foi um primeiro momento do filme.
E percebi, porque ele começou como um projeto um pouco mais simples, era para ser algumas entrevistas, algumas pessoas tocando, uma coisa mais reportagem, Uhum. sem maiores pretensões. Mas a gente percebeu que tinha um potencial incrível no material, foi entrando em contato com esse material de arquivo, percebeu o potencial que ele teria vindo na tela, né? Mas houve uma pesquisa de linguagem muito grande em torno desse tema, né? Em torno de como trazer vida a esse personagem para a referência óbvia do Ken Burns, que se utiliza de materiais de arquivo e tudo mais, apesar de se utilizar também de uma narração ali do texto, se apoiar muito no texto também, coisa que a gente não fez, foi mais indo nos depoimentos e nos arquivos mesmos em alguns diários. Mas eu peguei um personagem que seria paralelo ao garoto para fazer um estudo de caso, que era o Django Reinhardt, Sim. que era um outro virtuose, que era contemporâneo do garoto, inclusive se questionava se eles tinham se conhecido ou não, não se conheceram, mas o Laurindo conheceu o Django. É, e viveram na mesma época, viveram aquela época do rádio, o garoto no Brasil, o Django na França. Mas eu falei, bom, deixa eu ver o que foi feito sobre o Django, né? Porque seria uma boa referência de época, né? Para entender algumas alternativas. E no fim das contas não foi nenhuma das referências do Django, mas Uhum. serviu como um estudo inicial para entender as reminiscências, né? O que acho que a palavra primordial para trazer esse filme é uma busca pelas reminiscências que a gente tentou elevar isso a um primeiro escalão, assim, né? E conforme ia trabalhando o roteiro, ia percebendo cada vez mais o potencial de todos aqueles arquivos e ia enxugando outros recursos, outras linguagens, outros dispositivos, até chegar nesse material que é uma imersão em arquivo, muito arquivo de áudio, muitas fotos de acervo, sobretudo um acervo pessoal do garoto, mas que é do acervo do Jorge Mello, biógrafo do garoto, mas que pertencia ao garoto ali no fim da vida. E outras fotos que você vai contextualizando, algumas imagens, mas, enfim, esse é o corpo do filme, está nesse, nesse potencial desse arquivo, né? E depois foi feita uma montagem só de arquivo, radicalizando a Uhum. coisa, falando, não, se esse filme fosse só de arquivo, como é que seria? Esquece Entendi. depoimento. E aí você vai trabalhando no roteiro, fala, não, entende, para entender o quanto que os arquivos seguram o filme, e aí você vai adaptando os discursos, né? Ou seja, foi uma obra viva durante todo o processo. Sem dúvida. Sem dúvida. O tempo inteiro e até o último segundo, eu diria. Eu ia te perguntar isso, porque quando a gente está numa criação artística, sempre. Acho que o difícil é você chegar numa hora que você fala, não, tem que parar agora, vai ter que ser assim. Porque senão a criação é infinita, né? Como que você chega É, e, a consenso? e o filme acaba sendo um retrato daquele momento do filme, né? Daquele momento do projeto. Porque a gente, a gente começou o projeto em janeiro de 2014 e se tivesse feito para o ano do centenário do garoto, em 2015, ou estendendo até 2016, seria uma outra coisa. Tem um tempo de maturação de ideias e tudo mais. E a gente foi selecionado pelo Canal Curta, edital Dancine e tal, em 2016, mas com todas as mudanças de governos e ministérios e tudo mais, essa verba foi só entrar em 2019. Uhum. Então teve todo esse tempo assim que a gente soube que tá, teremos um financiamento para fazer o filme. Fim de 2016. O dinheiro entrou, janeiro de 2019. Teve 2 anos aí que o processo que eu fiquei trabalhando ali nessa parte de roteiro mesmo, de entender, às vezes deixar descansar um tempo para chegar com a cabeça mais fresca. E, e aí, 2019, um trabalho de roteirização intenso com o Marcelo Machado, que é um habitué aí do Inédit, Uhum. que é um parceiro incrível com quem eu trabalho como técnico de som direto. Sim. Essa é a minha origem no audiovisual.
sou formado jornalista em termo audiovisual como técnico de som direto e esse é o meu primeiro trabalho como diretor. E eu faço algumas contribuições, algumas parcerias com o Marcelo em alguns filmes. E aí teve esse momento de, depois de todo esse trabalho anterior e tal, de sentar com ele e pensar nesse roteiro, porque tinha uma necessidade de criação de repertório visual também, que você vê no filme através de algumas poéticas visuais, em objetos, basicamente em objetos, documentos, fotos, que uma coisa transita para outra, e que no fim a gente resolveu de uma maneira muito enxuta, resolveu isso em 2 diárias, praticamente. Essa parte do repertório visual que a gente criou para o filme, que não é depoimento e que não é uma foto de arquivo, a gente abriu 2 diárias e resolveu, porque trabalhou muito no roteiro, né? Sim. Documentário é normal que se abra a câmera e se grave toneladas de material para você chegar ali em alguma coisa, mas essas toneladas de material já vinham dos depoimentos e do monte de arquivo que a gente foi captando ao longo do tempo e que na hora de filmar falou, vamos direto ao ponto, já tinha uma base de um roteiro avançado, assim, nesse sentido, quando chegou para a montagem, esse roteiro de documentário, ele de alguma forma foi parecido um pouco com um roteiro de ficção, que você já tinha ali estabelecida algumas guias e tudo mais, e que o montador já tinha uma guia sobre a qual trabalhar, e não aquela coisa que ele pega o bruto e transforma tudo, até por questão de agilidade do processo, de todo o histórico do projeto, de todas as ideias que foram evoluindo, e, e acho que foi uma escolha acertada, porque aí o montador pôde trabalhar, focar a atenção dele no refinamento dos cortes, na narrativa. É claro que tem a mão de montagem do Pedro Watanabe, que é um excelente montador, que é um parceiro meu também de muito tempo e que acompanha o projeto desde o início também, conhecia muito bem o material também. Mas foi uma maneira de alguma forma, de considerar todo o trabalho criativo que foi feito ao longo dos anos, deixando espaço para que ele pudesse trabalhar dentro de um roteiro, né? Sim. Outra coisa que eu queria te perguntar também, qual a sua intenção, na verdade, com esse documentário? É só fazer um retrato, você espera de alguma maneira atingir, porque o público não conhece, é uma aflição que eu tenho, eu também toco, né? Se você toca um pouquinho de violão só, mas assim, às vezes eu tenho a impressão que o garoto é um músico de músicos, né? Tipo, todas as pouquíssimas vezes que a gente vê alguma citação a respeito do garoto, tá falando de gente humilde, né? Então, queria saber qual a sua intenção, se você acha que a música dele tem essa capacidade de atingir um público maior também. Eu acho que essa questão do público a se atingir, ela com certeza não só foi muito refletida, como teve diversas reviravoltas. Uhum. Porque naturalmente você quer fazer um trabalho para promover a trajetória artística de alguém, você quer atingir um público o mais amplo possível. Mas ao longo do tempo fui tomando alguns banhos de água fria nesse sentido. E nesse sentido a gente tinha escrito eu acho que para mim a grande dica, na verdade, foi dada numa reprovação de edital. Sim. Que era acho que o Prodecine 5, que era para longa-metragem de cinema e tudo mais, e que tem uma coisa maravilhosa, que é um parecerista analisando tudo que você está escrevendo ali e justificando as notas que ele está te dando. E o nosso projeto foi super bem, na verdade. Só que o parecerista falou, cara, você não vai atingir um público gigantesco, esquece. Eu acho que é quase inocente acreditar que, sabe, um público que já não tem um certo contato com a música vai querer ir atrás. E isso foi libertador, de certa forma, porque existia uma coisa de querer apresentar o personagem e trazer elementos mais populares e forçar certo tipo de situação dentro do filme. E que dessa maneira, assim, então de fato a intenção do filme é mostrar a trajetória artística de um músico
que sim, é mais conhecido dentro do universo dos músicos, mas ele é reconhecido por tanta gente incrível, É, tanta é. gente que é mais conhecida, que essas pessoas acabam sendo uma ponte também para um público que, se não vai ser um grande público, vai ser um público maior do que a pessoa que toca violão, que toca bandolim, ou que é do choro, ou que, sabe? Então, acho que tem essa passagem de esses outros grandes músicos, João Gilberto, Tom Jobim, Baden Powell, é, para mencionar três, que referendam essa figura e que a pessoa vê aquilo e fala, opa, mas espera aí, quem que é essa pessoa que eu nunca ouvi falar? E aí é um outro tipo de abordagem que não vai para um público hiper amplo, mas que tem ali um diálogo de certa forma. E, por fim das contas, eu sei que esse filme vai ser muito assistido por quem é realmente interessado em música no sentido não só quem toca, mas quem tem um interesse mais profundo e que aí se você também tenta fazer alguma coisa que é para atingir um público maior, tal, você perde esse público que é o seu público no fim das contas, que é quem vai se apaixonar pelo filme, quem vai se emocionar, quem vai ficar extasiado por se ver numa imersão tão profunda dentro da obra, dentro da carreira, dentro da trajetória artística de alguém como Garoto. E o garoto tem uma história riquíssima, né? Uma história curta, né? Ele morreu muito jovem, se envolveu com muita gente, foi para os Estados Unidos, estou com Carmen Miranda. Então, tudo isso é uma história que deve ser contada, de qualquer forma, acho que gera uma aproximação, né? É uma figura muito curiosa, uma figura muito rica, né? Eu acho que se ele fosse, se tivesse nascido num país estrangeiro, talvez o reconhecimento fosse maior, assim como foi do Django, né? E que de alguma forma isso é uma tônica da vida dele, isso está exposto de alguma forma no filme, né? Porque muitos músicos da geração dele, amigos pessoais, Zé Carioca, Nestor Amaral, Laurindo Almeida, todos eles fizeram carreira nos Estados Unidos. Não, aqui. O Laurindo Almeida morreu lá. O Nestor Amaral eu não tenho informação, mas teve lá tocando em filmes e tudo mais. O Zé Carioca fez apenas o Zé Carioca, tipo, o Zé Carioca que dublou o Zé Carioca, que é inspirado nele. É, todos esses caras eram amigos do garoto, eram parceiros, e o garoto teve esse gostinho com a Carmen Miranda e nunca voltou. E tem esse lado do reconhecimento mesmo. Ele queria ter voltado porque sabia que tinha o potencial de estourar lá e de ter uma carreira brilhante como músico lá, fazendo o que ele estava afim, como música, aquilo que ele estava pesquisando, aquilo que ele estava propondo, e tinha espaço para ele. Aqui no Brasil não tinha tanto, para não dizer nada. Sim, é muito triste, né? E me diz uma coisa, nesses anos que vocês começaram a fazer, teve o Centenário do Garoto também no meio. O filme de vocês, de alguma forma, colaborou para que acontecesse alguma ação aí nesse meio, nessa comemoração do garoto? Sim, a gente percebeu rápido que existia uma série de ações e outros produtos, digamos, para se desenvolver essa história do centenário do garoto, para trazer ele à tona, né? Bem antes do centenário, já existia a biografia do Jorge Mello, de 2012, que é muito completa, é um trabalho seríssimo de longos anos, acho que não sei se foram 10 ou 15 anos que o Jorge pesquisou para fazer esse livro, né? E o Jorge sempre foi parceiro do filme desde o começo, e figura importantíssima. É, em 2016, a gente, junto com a Miriam Talbikin, desenvolveu um show em homenagem ao centenário do garoto, que foi feito aqui em São Paulo, no Sesc Pinheiros, e teve o Ginga, o Yamandu, Isaías, Israel, o Moderna Tradição, né? O Caixa Cubo, que é um trio de música instrumental brasileira, um pouco da minha geração. Eu já fui produtor deles também, o pessoal fera demais, e cujo pianista é o Henrique Gomide, que é o diretor musical do filme, Ah, e que interessante. depois fez Ah,
junto com o Jorge Melo e o Domingos Teixeira, que é um músico lá do Rio, um livro de partituras de choro do garoto. Porque já foram lançadas algumas partituras, com especial destaque para os dois livros de partituras de violão do Paulo Bellinati, e que tem o essencial ali da obra violonística do garoto, mas que faltava aquele songbook de choros do garoto, que tem uma série de composições, e aí o Henrique, junto com o Domingos Teixeira e o Jorge, também lançaram isso, acho que em 2017. E em algum momento a gente tentou produzir isso tudo junto como um pacote, mas viu que, enfim, era melhor ter uma independência ali também. Mas é isso, né? A questão central disso tudo é trazer a figura do garoto à tona, que as pessoas conheçam mais, que os próprios músicos conheçam mais. E tem essa série de coisas que foram feitas, que essas ações que de alguma forma contribuíram com isso. E eu ainda tenho mais um último sonho, que é fazer um site. Mas essa missão, Porque tem uma porrada de material do garoto que eu ia te perguntar isso. tá nos acervos e que não dá pra você botar no filme. E tem coisa maravilhosa e que você tira com dor no coração. E uma pessoa que quiser aí pesquisar mais a fundo mesmo, tá lá o material, entendeu? Você tem um livro, você tem diversas coisas, mas o site você consegue também reunir uma pesquisa mais, digamos, multimídia, que você ouve, você vê a partitura, você tem outras potencialidades ali, né? Então, acho que uma última ação possível para que isso entre num patrimônio acessível a todos que tiverem interesse seria um site. Existe material inédito do garoto, vocês tiveram acesso? Sim, no filme tem material inédito. Talvez algumas pessoas que tenham tido acesso em pesquisas assim possam ter encontrado algumas das coisas que são amplamente desconhecidas para alguém que já é amplamente desconhecido. Mas tem coisa do filme que está no filme, músicas que o próprio Jorge, que pesquisou muito tempo, não tinha ouvido ainda. O próprio Henrique, que tinha pesquisado por partitura de choro, não conhecia. Umas duas ou três ali que a gente foi no processo de pesquisa achando e que, bom, colocamos no filme, né? Sim. E essa descoberta é maravilhosa, né? É uma das. Acho que talvez seja o maior prêmio que você pode receber. Cara, teve uma história engraçada que eu vou contar aqui, é meio. Tem um Santo Graal, né? Que é o Hum, primeiro disco do garoto. sim. Que tem duas músicas que se conhecem o nome, a gente conhece o nome, que é Driblando e Bichinho de Queijo. O disco de 1930, se eu não me engano, ele tinha 15 anos. E esse disco ninguém conhece. O Jorge pesquisou, a gente pesquisou e nada. O ano passado, a gente, né, ainda no processo com o filme aqui e tal, a gente chegou no acervo de um músico, de um entusiasta, de um músico que é o Hélio Cunha, Hum, e chegamos na casa dele, ele não mora nessa casa, o filho dele mora lá, e tem lá um acervo gigantesco de discos de 78 rotações. Pilhas, assim. E a gente foi achando, mas, né, tem duas coisas do filme que são meio desconhecidas e que são desse acervo do Hélio Cunha. O garoto ensaiando uma música. Tipo, você pega um gênio desse, o cara tá ensaiando, errando, testando sim. coisas. É raro você ouvir isso, né? Mas a gente foi lá nesse acervo e de repente achou o disco, Você está o, brincando. o primeiro. Aí o Lucas veio pra mim, olha aqui. Tava num vidro, assim, todo separado, direitinho, assim e tal. A gente, porra, achamos o disco, cara. A gente ligou, as pessoas estavam emocionadas, a gente achou o disco, não sei o que lá e tal, tal, tal. Liguei no CCSP, assim, tipo, tava lá negociando com eles os fonogramas. Galera, eu achei o primeiro disco do garoto. Tenho aí como digitalizar isso urgente e tal, não sei o que lá. E eles, pô, vamos tentar aqui e tal, não sei o que. Aí devolvemos ali o disco, falou, a gente volta aí pra pegar e tal. Isso pro filho do Hélio Cunha.
Aí depois o filho dele, o Elvis, me liga e fala: Olha, eu conversei com meu pai, é uma réplica, isso era para uma exposição. Que- A gente fez todo um alarde que tinha achado o disco. Caralho, achamos o disco, não sei o que, lá espalhamos. E foi ver uma réplica que ele tinha usado para uma exposição na Del Vecchio anos atrás. E e tinha a imagem do selo do disco, aí eles reproduziram e botaram lá. Enfim, coisas que acontecem, mas é uma ótima história, né? é uma ótima história. As coisas que acontecem eram ótimas histórias. Rafael, eu queria agradecer e queria falar que você falou agora há pouco sobre a sua missão de divulgar o trabalho do garoto. E eu assisti o filme, né, como parte do trabalho na curadoria, e queria te falar sinceramente que essa missão foi muito bem cumprida. Foi um filme que me emocionou de verdade, assim. Achei o jeito que vocês montaram, a linguagem que vocês usaram, uma coisa incrível. E quero te dar os parabéns publicamente aqui. Pô, agradeço, fico muito feliz de que o filme tenha sido selecionado para o Inédit, festival que eu, enfim, né? Acho que vocês já ouvem isso toda hora, né? Eu sou fã do Inédit, eu sempre vou, porque a gente vai, né? A gente adora o Inédit. E é putz, é um motivo de grande orgulho só de estar no festival, de estar na mostra competitiva, de, enfim, de poder almejar uma premiação com um trabalho como esse. Fico feliz que vocês tenham gostado e fico feliz que esse trabalho de duro, né? Foram 6 anos e 9 meses até aqui, que ele encontre vazão no festival tão incrível como o Inédit e fico feliz que vocês tenham gostado. Espero que o público também goste e que ele atinja o objetivo, que é divulgar a obra desse esse gênio da música, que foi o garoto, um gênio esquecido. E a nossa missão era primordial, era essa, fazer um resgate de memória artística para que isso fique eternizado num formato audiovisual para essa e outras gerações.